A, a não religião, portanto, ela não significa um ateísmo. É claro, a gente tem os ateus, né, que de fato é, vivem uma condição de materialidade, sem qualquer possibilidade de criação, transcendência, mas isso é um caso até raro, né? É muito comum a gente encontrar ateus, só ateus, mas que existe uma força, existe uma energia, né? Existe algo. Na verdade, esse ateu acaba sendo quase um sinônimo, e aí essa é uma concepção muito resumida da palavra, né? Mas um ateu que é quase como uma negação desse Deus que está aí, esse Deus ocidental, que é o Deus cristão, né? Então, tornar-se ateu de um modo geral, num sentido muito raso da palavra, mas bastante corrente, seria uma negação desse Deus, né? E não uma negação ontológica, uma negação definitória absoluta, como talvez a palavra ateu queira dizer. Mas há uma adaptação dessa palavra Deus, justamente, talvez por um receio, ou porque o temor a Deus, a divindade, ao sagrado, é algo presente, né? E esse novo ateu, né, que não é como o ateu de antigamente, esse novo ateu, ele guarda a possibilidade ele guarda a possibilidade de interagir, o agnóstico, né, de conhecer algo outro, né? Então você tem os não religiosos, mas os não religiosos, existem algumas categorias, né, onde se enquadra esses não religiosos, esse sem religião, né? O sem religião, totalmente sem religião, o sem religião que é ateu, o sem religião que é agnóstico. Então é uma classe, né? São algumas classes que se dividem, não dá para dizer genericamente, mas de um modo geral, os sem religião cultivam uma espiritualidade que seja da prática do bem, da prática da solidariedade, do respeito ao outro, do respeito à vida, do amor à vida, do amor ao próximo. E por isso, esses sem religião, de um certo modo, criticam o falso moralismo e criticam esse espaço da religião, um espaço que é o espaço do tempo, o espaço desse encontro coletivo, por entender que a dimensão espiritual não requer e não exige esse tipo de culto em um espaço específico, com um coletivo específico. A prática da espiritualidade pode ser uma prática autônoma do indivíduo, diretamente com a sua, mantendo a sua relação com Deus, com a divindade, com aquilo que ele julga sagrado, com aquilo que ele julga ser a fonte de emanação da sua condição espiritual. Então, nesse sentido, embora a gente possa assistir um grupo grande no cenário religioso do Brasil, que é o grupo do sem religião, isso não significa, não é a mesma coisa que dizer o fim da espiritualidade ou que não há espiritualidade. Nesse sentido, essa dimensão espiritual, e talvez a gente responda a questão no começo da nossa conversa, é que essa dimensão espiritual está sim presente na maioria de nós, né? Em todos nós. E aí a gente precisa pensar essa acolhida, essa relação nossa com, com o mundo, essa relação nossa com as pessoas que nós, enquanto profissionais da saúde, atendemos, lidamos, conversamos, estabelecemos vínculos, considerando sempre essa dimensão religiosa, essa dimensão espiritual, sobretudo. Então, a gente vai seguir tratando mais desse tema, mas a ideia aqui é só a gente abrir a nossa conversa, a nossa provocação, para compreendermos que o fato de não haver prática religiosa, de um sujeito não se definir enquanto religioso ou não se definir como seguidor de uma religião, isso não significa que não deve ser respeitada e que não haja nesse indivíduo, nesse sujeito, uma dimensão e um caráter espiritual.
ainda que inconscientemente, essa pessoa carrega valores, carrega modos de ser, de perceber o mundo que não são necessariamente um modo pragmático das relações cotidianas, mas um modo transcendente, um modo espiritual de sentir, de perceber a própria vida e a relação com os outros. Então, talvez essa seja a dimensão que a gente deva cultivar para valorizar isso que a gente tenta resgatar, talvez, e que a gente chama de humanização ou de atendimento humanizado. E quando a gente está fazendo isso, essa dimensão de humanização, ela está tentando fazer, está tentando acessar forçosamente essa dimensão que é a dimensão espiritual. Isso que a gente chama de humanização, e vem chamando de humanização, ela nada mais é do que eu buscar respeitar os limites da interação eu-alteridade, eu-outro. E, claro, respeitar os limites da autonomia desse sujeito enquanto um sujeito que existe e que pensa a própria vida. Então acho que é por aí que passa o nosso caminho, e essa é uma provocação para a gente seguir pensando a partir dela os nossos próximos encontros. Tá bom? Eu fico por aqui e obrigado pela atenção de todos que deram atenção a essas pequenas palavras. Um abraço para todos.